Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 16, e eu quero ler com vocês do versículo 6 até o verso 14. Gênesis 16, de 6 até o 14. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz: Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora, sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Ele habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-roi, fica entre Cádiz e Bered. Pai, pedimos a graça do Senhor, a ação do Teu Espírito Santo no íntimo de cada um de nós, e nós oramos a Deus que a Tua palavra não produza meramente informação, mas que ela produza despertamento, ativação da fé, nos leve a um lugar de resposta, de correspondência ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, declarar a expectativa do nosso coração, que esse seja um ambiente hoje de mover de Deus nas nossas vidas, que não apenas a Tua palavra cumpra o propósito para o qual tem sido liberada, mas que haja uma ação e um movimento do céu em favor de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar hoje. Nós desde já nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor pela certeza do que o Senhor fará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida, como a base, de construção daquilo que eu sinto de Deus de repartir com vocês hoje. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Quase sempre, que eu prego baseado em algum texto do Antigo Testamento, eu gosto de citar não só Romanos 15:4, como também 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, quando Paulo, falando da linhagem dos israelitas, descendentes de Abraão, que está envolvido nessa história aqui, ele diz que as coisas que lhes aconteciam foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, toda vez que você lê histórias na Bíblia, nós não temos apenas um registro da história de alguém, de um povo, da cronologia de uma pessoa, ou de um povo. O que nós temos são lições que foram registradas. Lições que serviram não só de aprendizado para aqueles que passaram, pelas próprias experiências, mas que o Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas, o Deus presciente, sabia que seriam necessárias para mim e para você. A Bíblia é taxativa, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós não temos nenhum relato, nenhuma informação que não seja útil. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto, que Deus tem chamado bastante a minha atenção ultimamente, porque nós temos uma pessoa, Agar. Ela era serva de Abraão e de Sara. A Bíblia se refere a ela como egípcia. Provavelmente passou a estar servindo essa casa depois do tempo em que Abraão e Sara, na época ainda o nome de ambos não havia sido mudado. É por isso na leitura nós lemos Abrão e Sarai. Deus iria mudar o nome dos dois, mas ela possivelmente passa a ser uma serva e uma escrava daquela casa a partir da passagem deles no Egito. Naquela época e cultura, escravos eram tratados de forma muito impessoal. Eles eram considerados, não objeto, porque eram seres vivos, mas propriedade. E nós precisamos entender como Deus trata de maneira pessoal com essa mulher. Ela termina esse episódio dando um nome a Deus. A Bíblia diz: Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Agora as pessoas têm o direito de ficar inventando nome para Deus? Não.
o nome que ela dá procede de um entendimento, de uma revelação que ela recebeu. E a Bíblia só registra isso porque Deus aceita o rótulo, o reconhecimento dado por ela, de fato está alinhado com o caráter de Deus, com aquilo que Ele é, com a forma como Ele age. E é por isso que a Escritura registra isso. Então, ela não apenas diz, nesse lugar eu olhei para aquele que me vê, mas ela também diz, tu és o Deus que vê. Em outras palavras, nada foge aos seus olhos. O próprio nome do poço, que se chama Be'er Lahai, significa poço daquele que vive e me vê. Era uma espécie de memorial do lugar onde ela teve a experiência. Essa mulher que não era enxergada, não no sentido de valorização pelos outros. Tá certo que o problema que a leva a fugir de Sara, ela tem participação. A Bíblia diz que ela estava desprezando sua senhora, Quer ver uma encrenca das grandes, não é quando o homem mede força, é quando mulheres medem força. E o negócio ficou tenso. E Sara não engoliu aquilo, age como quem disse, você se põe no seu lugar, a senhora da casa sou eu, você é escrava. A Bíblia diz que a humilhou, nós não temos os detalhes da humilhação, mas ela foge. E é quando ela foge que o anjo do Senhor a encontra. A expressão o anjo do Senhor, artigo definido, é sempre uma referência a uma manifestação do próprio Deus. Quando você tem artigo indefinido, um anjo, um qualquer. Mas quando tem a expressão o anjo, ela entende que o próprio Deus está falando com ela. E a Escritura quer que eu e você saibamos disso. E quando ela está falando do Deus que vê, há pelo menos 3 aspectos que eu quero destacar aqui. O primeiro, Ele vê nossas necessidades e aflições. No momento de dor, de angústia e desespero, Deus está dizendo, você não está esquecida, você não está abandonada, eu estou olhando para você. E olhando não é meramente o olhar de fiscalização, é o olhar de compaixão, é o olhar de identificação, é a comunicação de alguém que se importa. A segunda coisa que me chama a atenção é quando o anjo do Senhor fala para ela, volte e humilhe-se para sua senhora. Ele pergunta, quem é você? Ela mesmo responde, eu sou escrava de Sarai, volte para sua senhora. Isso significa que Deus era favorável à escravidão? É evidente que não. Lá na frente, nós vemos Deus falando com Abraão, ouve Sara, sua mulher, que tem um entendimento. Qual? Agar deveria ser mandada embora. Agora, porém, não como fugitiva, não quebrando as leis, mas sendo liberada para tal. Basicamente, ele está dizendo, volte, que tem uma forma certa como eu vou tirar você desse jugo da escravidão. Você não escolheu o caminho direito. Então, o que eu entendo que nesse segundo aspecto é que Deus não vê só nossas necessidades e aflições, Ele vê nossas ações, nossa conduta. E eu e você precisamos entender a maneira de agir, não apenas de forma responsável, mas correta aos olhos dele. Mas ele também começa a falar quem será o menino, o nome pelo qual será chamado, o que Deus fará no futuro. Então esse Deus que vê nossas necessidades e aflições, que vê nossa conduta, também vê nosso futuro. Vê nosso futuro não apenas no sentido de que Ele é o Deus presciente, que se antecipa a tudo, mas vê o futuro que Ele inclusive desenhou. Nem sempre isso vai acontecer de forma espontânea e automática. Há vários casos na Bíblia onde você vê orientações para que um posicionamento seja feito por parte das pessoas para que as promessas de Deus se cumpram. Então a Bíblia diz que em Gênesis 18, 19, Deus diz a Abraão, eu escolhi para que você ordene seus filhos, sua casa depois de si, que guardem o caminho do Senhor, pratique a justiça e o juízo. Deus termina dizendo assim, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Mas Deus prometeu, não vai cumprir, sim, mas você tem que fazer a sua parte. Você vai ver Paulo escrevendo no Novo Testamento a Timóteo, 1 Timóteo 1,18, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate o bom combate. Então esse Deus que vê o futuro, a gente pode dizer tanto daquilo que Ele planejou, como Ele sabe também o que nós vamos aceitar, o que não, como vamos se enquadrar nisso ou não, e muitas vezes Ele está tentando nos mostrar o que Ele vê, para que a gente tenha senso de propósito, para que o nosso coração se encha de fé, se encha de esperança. E eu quero tomar o nome que Agar dá a Deus e que a Bíblia registra como o tema da mensagem de hoje, o Deus que vê. Ele vê suas aflições, Ele vê suas ações, Ele vê seu futuro. E muito mais do que gastar tempo aqui ensinando de forma esmiuçada ou procurando organizar a doutrina, que é muito mais minha característica. Eu quero ser breve, eu quero ser objetivo,
provocar a sua fé, para que no final a gente tenha um tempo para orar sobre todas essas 3 áreas, sobre todas essas 3 questões. Mas, em primeiro lugar, falando do Deus que vê aflições e necessidades, né? Jó, na verdade, o Deus que tudo vê. Jó 28, 24 diz: porque o seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo que há debaixo dos céus. Nada escapa ao seu olhar. Nada escapa aos seus olhos. E é interessante a gente ter essa percepção do Deus que tudo vê, não apenas no sentido da grandeza dele, do seu caráter, do seu controle, mas porque isso afeta a maneira como nós vamos nos relacionar com Deus. Eu não sei o quanto a H sabia de Deus. Ela estava numa casa onde a fé a Deus era professada, mas provavelmente essa é a primeira experiência dela. Ela de repente começa a reconhecer com temor. Ela obedece a voz do anjo do Senhor e volta. Ela declara: o Senhor está me vendo. E eu me lembro muito bem que, apesar de ter nascido e crescido num lar cristão, foi a partir dos 15 anos de idade, depois de ter tido a experiência de ser batizado no Espírito Santo, e as experiências com o sobrenatural fortalecem e muito a nossa fé. Mas eu lembro de um culto onde eu estava pisando pela primeira vez, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Estão falando a época que a gente não tinha a vida, a gente numa nuvem, rede social, não tinha nem como te investigar. E um dos pastores daquela casa vai no lugar onde eu estou, no meio do louvor, e diz: eu tenho uma palavra de Deus para você. Para mim que cresci numa estrutura de igreja diferente, sem essa ênfase carismática, pentecostal dos dons, quando ele disse: tem uma palavra para você, imaginei que ele ia me ler um versículo da Bíblia. Mas ele simplesmente traz uma palavra profética e de revelação. E ele, como diz Paulo em 1 Coríntios 14, 25, revelou os segredos do meu coração. Falou de coisas que estavam acontecendo na minha casa, de dilemas do meu próprio pai, na vida profissional, no trabalho. E ele começa, usado por Deus, a falar de questões ligadas não apenas ao que tinha acontecido, não só o que estava acontecendo, mas ele falava a respeito do futuro, daquilo que Deus tinha para mim. Hoje, 36 anos depois, né, eu posso te dizer que tudo aquilo que foi dito, né, foi vivido, foi experimentado, né, com muita precisão. Mas na época, mesmo não podendo checar as questões ditas para o futuro, a precisão daquilo foi tão impactante que eu saí daquele lugar e eu só conseguia pensar uma coisa: Deus me vê, Deus me enxerga. Eu não sou apenas um número na multidão. Eu não sou apenas volume na massa humana. Deus não lida conosco apenas por atacado. Ele nos enxerga como indivíduos. Não apenas nas nossas necessidades, porque naquela palavra profética ele está dizendo: eu estou vendo as suas aflições. Não apenas a nossa conduta, ele fala de como eu estava agindo e reagindo diante de tudo aquilo, mas na palavra profética ele também falava do futuro. Talvez essa seja a minha identificação com o episódio de H, mas seja Deus olhando para as aflições, dizendo que nada escapava dos olhos dele, seja ele falando das ações, dizendo: eu estou te enxergando, seja ele dizendo: eu tenho planos para você. Tudo isso me fez entender um Deus de um relacionamento pessoal. E honestamente, desde os meus 15 anos, essa é uma coisa que eu me esforço para comunicar a todos os crentes. Não importa se estamos ensinando sobre a liderança do Espírito Santo, se estamos ensinando sobre propósito, que cada pessoa entenda e se relacione com Deus de forma pessoal. Nós não podemos simplesmente adotar a ideia de que somos apenas parte da massa. Deus nos enxerga como indivíduos e tem planos para cada um de nós. Deus tem planos para você que talvez sejam completamente diferentes do que Ele tem para outra pessoa. Aliás, quando Mardoqueu manda o recado à sua sobrinha Esther, dizendo: quem sabe se não foi para um tempo como esse, chegaste a ser rainha. Ele está dizendo: você não está aí à toa. Deus tem um plano e um propósito. E o que tinha para ela não era para mais ninguém, porque ela era única naquela posição. Então nós precisamos de fato ter essa percepção de um Deus que nos enxerga. Eu e você não estamos esquecidos, eu e você não estamos perdidos no meio da massa humana. Como Ele faz para gerenciar isso tudo? Evidentemente nós nunca vamos entender, porque nossa mente jamais chegará perto de entender a sua grandeza. Ele sabe coisas sobre a sua vida que nem você sabe. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Está certo que na cabeça de alguns de nós está mais fácil de contar do que na de outros. E o que Ele vai fazer com essa informação não sei, mas Ele sabe tudo. E Deus está nos chamando a esse lugar de compreensão, de que Ele nos enxerga quanto indivíduos. E eu acredito que a resposta principal que nós devemos dar a esse entendimento é saber que Ele nos chama para um relacionamento pessoal. Você pode dizer amém? Mas eu quero provocar a sua fé. Ele vê as suas necessidades.
essa mulher sai, ela foge, ela não sabe o seu futuro, ela está grávida, né? Ela simplesmente está deserto adentro, sem saber como vai se cuidar, se proteger, sustentar. Ela está desesperada e o anjo do Senhor diz: eu tenho planos e projetos para você. Eu não quero te salvar apenas dessa aflição. Eu tenho um futuro para você, para a linhagem, para o filho que você carrega. Deus enxerga as nossas aflições. Em 1 de Pedro 3,12, o Novo Testamento cita, a gente podia só ler o livro de Salmos, mas a repetição disso no Novo Testamento mostra o entendimento e aplicação prática de fé que os apóstolos faziam desses textos. 1 de Pedro 3,12, citando Salmo 34,15, diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Interessante a Bíblia não só dizer que o ouvido está aberto à súplica, mas que os seus olhos repousam sobre os justos. Muitas vezes Deus faz questão não só de dizer: eu ouvi sua oração, mas Ele faz questão de dizer: eu estou vendo suas aflições. Quando Ezequias ouve a palavra da boca do profeta Isaías: você vai morrer, não vai viver, coloque sua casa em ordem, né? A Bíblia diz que ele vira para a parede, ele ora, ele chora. Eu sempre digo isso às pessoas: se o médico ou a medicina te desengana, você pode correr para Deus. A última palavra da minha e na sua vida não é da medicina, é de Deus. Mas quando Deus desengana o cara, ele corre para quem? Porque foi Deus que falou: você não vai viver. Para quem que você corre? Para Deus. A Bíblia diz que ele vira para a parede, ele chora, ele ora. Isaías nem foi muito longe, o Senhor diz: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: eu vi as tuas lágrimas, ouvi as suas orações. Deus só podia ter dito: chegou um barulhinho no meu ouvido aqui, eu resolvi atender. Mas quando Ele está dizendo: eu vi as tuas lágrimas, Deus está dizendo: eu enxergo a sua dor, eu enxergo a sua aflição. O seu sofrimento não é algo que acontece fora do alcance da minha vista. Eu não estou alheio à sua angústia. Interessante que essa ideia de que Deus enxerga a aflição é sempre para comunicar o quê? Uma identificação. A disposição de Deus de manifestar não meramente uma empatia, mas intervenção, socorro. E se tem algo que eu e você não podemos deixar de reconhecer, a Bíblia nos mostra muitas promessas nesse sentido, é que Deus está disposto a intervir nas nossas vidas, nas nossas histórias. Você perdeu uma boa chance de dar um amém, ou um glória a Deus, alguma coisa. Eu vou repetir, você fica aí no jeito, preparado. Deus está disposto a intervir na sua necessidade. Eu creio que essa noite muitos vão experimentar intervenções de Deus. Ele está nos chamando a esse lugar de convicção, de fé, de consciência, para que a gente de fato se abra à ação dele. E nós precisamos de fato crer nisso de coração, né? Não, alguns de nós às vezes vamos orar e a gente está meio que tentando a loteria espiritual. Vai que rola, vai que dá certo. Mas nós precisamos ter uma convicção. Há um Deus que nos vê, há um Deus que nos ouve. Você pode dizer amém? E quando nós falamos a respeito disso, nós precisamos de fato olhar assim o todo da palavra de Deus, né? E estamos falando de muitos textos bíblicos. Então Deus, por exemplo, quando o povo estava lá sofrendo a escravidão no Egito, o Senhor diz: eu ouvi o seu gemido. Não era nem só uma oração, o gemido era sofrimento. Mas Deus está dizendo: eu não estou alheio. Segunda coisa, Deus vê as nossas ações. Mesmo que Ele queira intervir na nossa dificuldade, e mesmo que Ele tenha um futuro que Ele proponha para nós, porque Ele está dizendo: Agar, eu quero te socorrer, e eu tenho um plano e um propósito para a sua linhagem no futuro. Mas agora, nesse momento, você tem que agir direito. Eu estou vendo o que você fez, eu sei que você fugiu. Ela está quebrando todas as leis da época. E o Senhor olha para ela e diz: você vai ter que voltar. Lá na frente é interessante que a gente percebe, né, que no momento específico que Deus está falando com Abraão a respeito da sua promessa, do futuro, da linhagem, né, você percebe que em algum momento Abraão diz para Deus, está registrado, se você estiver anotando, em Gênesis 17:18, né, o Senhor fala com ele a respeito de como ele ia abençoá-lo, de como ele daria um filho que procederia de Sara,
que a promessa não tinha nada a ver com o que ele tinha tentado, ele e a esposa fazer por meio de Agar. No verso 16, Deus diz: eu abençoarei, está falando de Sara, darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu abençoarei, ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Deus está reafirmando a promessa, dizendo: vocês tentaram dar um jeito, vocês tentaram me ajudar, e Deus está dizendo: o que eu vou fazer é sobrenatural, não é do seu jeito, não é da sua maneira. Qual foi a resposta de Abraão? Verso 17: então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara com seus 90 anos ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus, além de rir: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Tipo assim, vamos reconsiderar, vamos aproveitar o menino que está aí, o que já deu certo, o que funcionou. 19, Deus lhe respondeu: na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, você o chamará de Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Deus vai explicar: minha aliança, no entanto, será com Isaque. Aí você pode imaginar, Ismael foi abençoado lá na frente porque Abraão pediu. Antes de Abraão pedir, o anjo do Senhor já falou isso para Agar. É interessante você observar que mesmo lá na frente, Abraão não quer simplesmente despachar Agar e Ismael. Não apenas Sara e Agar voltam a ter os seus problemas, mas agora a Bíblia nos mostra que há uma problemática acontecendo entre Ismael e Isaque. E Sara simplesmente procura Abraão e diz: dispensa, manda embora, liberta essa escrava, mas ela não fica mais conosco. O coração de Abraão fica pesaroso e Deus fala com ele: ouve Sara, sua mulher. Nesse momento, então sim, de forma legal, liberada, abençoada, não fugindo, não quebrando leis, ela simplesmente sairá. Mas no momento anterior, Deus está dizendo: eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou vendo que você está agindo de forma errada, eu estou vendo que você não só está agindo de forma errada, mas na hora errada, para que eu cumpra o que eu quero fazer no futuro, para que eu resolva os seus problemas do presente, você tem que mudar a sua conduta. Nesse momento você tem que voltar, você tem que se humilhar. Sabe, tem muita gente querendo um futuro glorioso, tem muita gente querendo ver Deus resolver problema, sem querer consertar a sua vida. E nós precisamos entender que essas coisas, elas acabam não sendo compatíveis. Você vai ver Jesus curando um determinado enfermo, o Evangelho de João nos relata, e na sequência dizendo para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso não significa que toda enfermidade seja consequência de pecado. Mas muitas vezes o pecado trará consequências e entre elas pode ser enfermidade. A gente não tem o direito de fazer a análise inversa. Que a análise inversa? Tem enfermidade, supor que é pecado. Mas a Bíblia mostra que muitas vezes o pecado pode conduzir à enfermidade. É só Deus que pode discernir e mapear isso. Nenhum de nós poderá. Mas naquele momento, e aliás, você vai ter textos como o de Tiago. Quando diz que nós vamos orar pelos enfermos, eles não só serão curados, mas os pecados serão perdoados. E muitas vezes há uma relação entre uma coisa e outra. Mas o mesmo Deus está dizendo: eu quero resolver a aflição, eu quero te dar um futuro glorioso. Ele está dizendo: você tem que arrumar a sua vida. Eu sempre repito essa frase: o princípio que você quebra vai quebrar você. E nós precisamos ter uma conduta correta. Quando a mulher de Potifar está dando em cima de José, ele olha para ela e diz: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? O que ele está entendendo? Deus está vendo minhas ações. A questão não é só o que eu vou fazer com a senhora que é casada. A questão não é só o que eu vou fazer com a confiança do seu marido. A questão é Deus. E tem muita gente que não para pensar em Deus. Outro dia estou conversando com a pessoa e falou: olha, pastor, o negócio é o seguinte, meu cônjuge me traiu, fiquei com muita raiva, fui lá e também traí para me vingar. Eu falei: o que Deus tem a ver com isso? Ele: como assim? O que é que Deus te fez para você fazer o que você fez contra ele? Não, eu fiz contra ela. Falei: não, você não fez só contra ela, você quebrou a sua aliança com ele. E o que é que ele te fez para você se vingar dele? Ah, não pensei em Deus. Falei: com certeza que não pensou, senão não tinha feito essa estupidez. E eu não entendo como as pessoas querem viver as intervenções de Deus, o futuro de Deus, sem lembrar que elas são responsáveis pelas suas ações e que Ele está vendo as suas ações. Quem está entendendo, diga amém. Aliás,
Jó 34, 21 diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há absolutamente nada que a gente faça que fuja aos olhos de Deus. Há muitos anos atrás preguei uma mensagem aqui questionando quem é você quando ninguém está olhando, que é uma definição de caráter. A Bíblia diz lá em Êxodo que Moisés, quando matou o egípcio, a Bíblia diz que ele olhou para um, para o outro lado, não viu ninguém, matou o egípcio. Se alguém tivesse olhando, ele teria feito? Não. O problema é que mesmo aquilo que você acha que está escondido não vai ficar. Jesus disse: não há nada oculto que não seja revelado. É só uma questão de tempo. No caso de Moisés nem demorou. No dia seguinte já descobriram. Quando era pequeno, meu pai contava história para a gente da Bíblia, quando criança. E ele brincava, quando Moisés enterrou o cara na areia, deixou o dedão para fora, o dedão do pé. Por isso alguém achou. Gente, eu cresci achando que isso estava na Bíblia. Quando eu aprendi a ler e não achava essa informação, eu me sentia assim, trollado, né? Porque meu pai brincava com isso quando contava a história. Mas não importa como virar trono, sempre vai ter um dedão do pé que vai ficar para fora. E de alguma forma esse negócio será achado. Mas a questão não é nem se será descoberto depois. É que, descoberto ou não, Jesus se identifica no Novo Testamento como aquele que tem os olhos como chama de fogo. São olhos que a tudo perscrutam, que a tudo penetram, e nada pode ser escondido dele. Em Êxodo 15, 26, Deus diz assim: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos. Ele só podia dizer fizeram o que é reto. Mas quando diz diante dos seus olhos, é um lembrete. Porque quando você faz o que é reto, ele está vendo. Quando você não faz o que é reto, ele também está vendo. E fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Olha que interessante: se vocês fizerem o que é reto, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. As pessoas às vezes confundem as coisas e começam a achar que as bênçãos da obediência têm a ver com mérito. Outro dia eu vi alguém falando: não, esse negócio de obediência é da lei, quando não tinha fé, agora o Novo Testamento tem fé, não precisa de obediência. E eu fico pensando, como alguém pode chegar a fazer uma declaração dessa? Eu falo, isso às vezes não é só falta de conhecimento bíblico, deve ser falta de massa cinzenta. Porque você olha o Novo Testamento, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, mostra que tudo o que esse povo fez no Antigo Testamento, que os levou a ser abençoados, experimentar a intervenção de Deus, foi por fé. Como é que você vai dizer que a bênção do Antigo Testamento era pela obediência, a do Novo Testamento é por fé, e que uma coisa tem nada a ver com outra? Paulo fala 2 vezes na Epístola aos Romanos da obediência da fé. Ou seja, o que é a fé? O camarada diz: não, eu creio que Deus prometeu, ele vai cumprir, porque a palavra dele é verdade, ele não mente. Ok, você crê que o que Deus falou é verdade, vai cumprir e não mente. Então quando ele diz, se você desobedecer vai ter consequências, por que é que você não acredita nisso? E como é que eu uso a fé para fazer aquela palavra dele se materializar na minha vida, e a mesma fé para fazer essa palavra desaparecer e não ser verdadeira? Que bobagem é essa? Não tem como você desconectar fé e obediência. Se eu acredito que o que Deus falou em termos de promessa de bênção vai cumprir, eu preciso acreditar que o que ele mandou é para ser obedecido, e que quando é obedecido vai ter a consequência que ele falou. Vocês estão aí? Então ele está vendo nossas ações. E essas ações de obediência, que são expressão de fé na sua palavra, também nos propulsionam para um lugar de intervenção. Ele está dizendo: me obedeçam, e não vai rolar as enfermidades que rolavam sobre os egípcios. Então, de novo, não quer dizer que toda enfermidade é consequência de pecado. Mas Deus está dizendo: se não me obedecer, parte das consequências podem ser enfermidades. Deuteronômio 6,18. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor. De novo, aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês. Faça o que é bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem. Deus está vendo suas ações. O Deus quer resolver os seus problemas. O Deus que tem um futuro está dizendo: vamos arrumar a casa aqui, me ajude a te ajudar. Eu lembro de um filme que eu li, que eu assisti muitos anos atrás, e tinha uma hora que tem um chavão, uma frase clichê, que um personagem diz para o outro: me ajude a ajudar você. Às vezes eu imagino Deus tentando falar isso para mim e para você: me ajuda a te ajudar. Faz o pouco que eu estou dizendo que você tem que fazer, para que eu possa continuar a fazer o resto na sua vida. Mas terceiro e último lugar, Deus vê o futuro.
Isaías 46, 9 e 10. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Quando Deus está dizendo volta lá atrás, é para lembrar que desde lá de trás, eu já mostrava o futuro. Eu já mostrava o que estava lá na frente. E Deus se posiciona dizendo dessa forma: eu anuncio o que há de acontecer. Eu revelo as coisas que ainda não sucederam. Então quando Deus simplesmente fala para Agar o que seria da sua linhagem, isso vai se repetir, não só com o que Deus fala depois em Gênesis 17 para Abraão, mas novamente a palavra de Deus nos mostra, né, que eu creio que isso está em Gênesis 20 alguma coisa, talvez 21, quando Agar finalmente sai, né, novamente Deus trará uma intervenção na vida dela e falará daquilo que aguarda. Dessa vez Ismael já nasceu, né? O menino já estava relativamente crescido. A Bíblia sugere que até o menino tenha orado, chorado e clamado a Deus, mas Deus segue falando: eu tenho um futuro. Nós precisamos aprender a não deixar nossa vida meramente uma espécie de piloto automático ou apenas tentar ser senhores do nosso destino sozinho. Nós precisamos perceber que há um Deus que quer trazer direção para mim e para você. Quando a Bíblia enfatiza Deus conhecendo o futuro, Ele tanto conhece desdobramentos que virão, e muitas vezes Ele pode falar antes, para que ou a gente se prepare, ou até mesmo para que a gente mude determinadas coisas. Então quando Deus diz para Ezequias: você vai morrer, basicamente Deus não está dizendo: olha, isso é um futuro inalterável. Quando ele chora, clama, se posiciona em fé, ele simplesmente ganhou mais 15 anos de bônus. Como nós falamos antes, há determinadas palavras proféticas que nós temos que interagir com elas, cooperar com elas para que elas se cumpram. Mas há advertências que não são ouvidas, elas inevitavelmente vão trazer resultados. E muitas vezes Deus adverte mesmo sabendo que nós não vamos ouvir, porque Ele é justo. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos, no dia do julgamento, olha para ele e diz: não se envolva na questão desse justo. Eu muito sofri em sonho por causa dele. E Pilatos, em vez de ter o bom senso que a maioria de nós, os maridos, temos, não ouviu a esposa. E não ouviu o que Deus, por meio da esposa, estava falando. Isso não significa que Deus não tentou poupá-lo daquele erro. Agora, o Deus presciente, que dá a ele até o direito de escapar do erro, mesmo sabendo que ele não vai escapar, decide usar isso e cooperar para a nossa redenção, porque de fato Cristo teria que morrer por nós. O que nós não podemos achar é que Deus obrigou a Pilatos a fazer o que fez. E se Deus conhece o futuro, Ele tanto vai mostrar intenções que nós temos que cooperar, Ele pode mostrar problemas que podem ser evitados. Então Daniel traz uma revelação para o Nabucodonosor: se você se orgulhar, se você se exaltar, Deus vai te abater e você vai se transformar num animal. Se você ler Daniel capítulo 4, ele não deu ouvidos à advertência. Ele podia ter alterado aquilo. Deus o julgou e o abateu, até que haja arrependimento e a história mude. Por outro lado, você vê Deus usando José para interpretar o sonho de Faraó. Porque Deus pode dar revelação para não crente, mas o não crente não tem a capacidade de discernimento. Então ele tem um sonho, assim como Nabucodonosor. Ambos os governantes receberam de Deus um sonho. Parece que deu respeito à cadeia de comando, de autoridade aqui na terra, mas não tem discernimento. Ambos precisavam de profetas para interpretar. José chega com uma palavra de sabedoria. O que o rei sonhou, uma advertência de Deus: nós vamos ter 7 anos de provisão, depois 7 anos de fome. Se você não trabalhar com provisionamento, ninguém sobrevive na fome. Palavras de sabedoria são orientações que Deus dá para que a gente evite determinadas desgraças. Eu era ainda solteiro e eu recebi uma palavra profética. Isso me ajudou de forma prática a entender logo no começo da caminhada o Deus que vê o futuro. Um homem de Deus me aborda e pergunta para mim: você já é casado? Falei: ainda não. Ele falou: mas preste atenção, porque eu vou te dar uma palavra de algo que vai acontecer quando você já estiver casado. Não só quando você estiver casado. Ele disse: quando seu primeiro filho nascer, e esse menino
tiver com 2 anos e meio, ou seja, ele já estragou o chá, a revelação, né, antes da hora, já falou que seria menino primeiro. Ele falou, e esse menino tiver com 2 anos e meio de idade, ele olha para mim e diz assim, você vai viver um dos momentos mais cruciais na educação do seu filho, na formação dele. Ele diz, nesse dia vai acontecer isso, isso, isso. Eu achei até que era um exagero para o comportamento de uma criança de 2 anos e meio. Ele diz, se você agir de forma errada nesse dia, você vai perder o coração do seu filho para sempre. Não vai ser um evento instantâneo, mas vai começar com uma abertura de um ângulo, lentamente, e lá na frente, o coração de vocês vai distanciar tanto que vai desligar. Mas se você agir da forma correta, que é essa, essa e essa, Deus vai linkar de maneira sobrenatural o coração de vocês. O cara está falando, eu não o conheço. Primeira coisa que eu penso, mesmo se ele for um enviado de Deus, estiver falando a verdade, até aconteceu, eu já não lembro. A prova de que era Deus falando é que eu só pensei. E o cara responde como se eu tivesse falado com ele. Diz, o Espírito Santo te fará lembrar o que eu estou te dizendo no dia que acontecer. 1 ano depois eu casei, 2 anos e meio depois do casamento Israel nasceu, ou seja, 3 anos e meio depois da palavra. Com 2 anos e meio de idade aconteceu o que o homem falou, 6 anos depois da profecia. E o dia que aconteceu, eu lembrei. Não foi uma lembrança qualquer. Parecia um filme na minha frente, daquele cara falando aquelas coisas. E quando eu lembrei, eu vi que estava acontecendo o que ele falou. E eu percebi que eu estava justamente fazendo a coisa errada, que aquela palavra de sabedoria, uma revelação seguida de conselho, dizia para eu não fazer. Deu tempo de arrumar. E algo sobrenatural aconteceu. Foi um dos momentos mais marcantes na criação e no relacionamento meu com o do Israel. Nosso coração se vinculou de uma forma única, singular, inexplicável a partir daquele dia. O Deus que vê o futuro, Ele não está apenas dizendo aquilo está lá de forma automática, né, espontânea. Ele está dizendo tem coisas boas que você pode provocar para que aconteça. Tem coisas ruins que eu posso te ajudar a evitar. Mas Ele muitas vezes fala a respeito do futuro, sinalizando o lugar onde Ele quer nos levar. Jeremias 33:3, invoca-me que te responderei. Mas Ele não parou aí. Eu falo que os crentes têm alguns pontos diferentes. Tem os que nem oram. Aí tem aqueles que saíram desse ponto e entraram no time dos que oram. Mas eles estão na primeira fase, invoca-me que te responderei. Ele até tem resposta de oração. Mas tem uma linha da revelação que muita gente não cruza. Tem um lugar da oração, quando você entra a fundo nela. Que aí Deus diz, anunciar-te-ei. Coisas grandes e ocultas que você não sabe. Preste atenção que ele disse, não é privilégio de poucos. Eu lembro de um irmão logo nos primeiros anos do meu ministério pastoral. Cada testemunho que eu dava na igreja, ele olhava para mim e dizia, essas coisas só acontecem com você. Conosco os meros mortais, não. Eu disse, enquanto você crê nisso, nunca vai acontecer. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Gente, eu sou de uma época que refrigerante, hoje eu fico pensando que foi uma bênção quase não tê-lo em casa. Mas na época a gente achava que era maldição não ter o recurso para isso. Refrigerante era um de 1 litro, que chegava nem sempre, a maioria dos domingos aparecia, ele era para a família inteira. Então assim, a gente tinha os copinhos de requeijão, que aproveitava para virar copo de casa, porque às vezes não tinha dinheiro nem para comprar o copo de vidro, que era no máximo 200 ml. E eu lembro que minha mãe colocava, nós os 3 filhos, 3 irmãos, eu e o Adriano e o Paulo, a gente colocava o copo um do lado do outro, ficava medindo. Colocou mais para ele, mais aqui. Né? Porque assim, a gente não queria só a mesma quantidade de refrigerante, a gente queria se sentir igualmente amados. Eu não sei se foi o treinamento, mas até hoje, quando eu vejo o copo do irmão do lado enchendo um pouquinho, eu falo para ele, eu não aceito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu, aí eu posso abrir uma sessão. Se não, cada vez que eu vejo alguém que entrou mais fundo no rio de Deus, que teve uma experiência, que viveu um milagre, eu falo para Deus, jurisprudência, abriu um precedente, também tenho direito, e cada um de nós precisa crer nisso. Então voltando no invoca-me que te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Eu lembro desde a adolescência, quando eu estava orando, eu via e ouvia Deus falar coisas que pareciam absurdas. Outro dia alguém falou, pastor, um absurdo o Abraão rir. Eu falei, absurdo porque tu nunca riu. Eu já ri de muita coisa. Eu lembro da época que não tinha dinheiro nem para andar de ônibus. Andava horas a pé todo dia porque não tinha dinheiro para andar de ônibus. Na adolescência. E os profetas vinham falar para mim, vai chegar o dia que você vai estar cruzando os céus dessa nação de avião de um lado para o outro. Eu ria, tinha dinheiro nem para andar de balão. Não imaginava nada disso ser possível. Agora, por que é que Deus fala isso? Na época parecia glamour, parecia status, parecia aquela coisa de vencer na vida. Hoje pensa numa coisa que é um sacrifício.
Eu não aguento mais pegar tanto voo. Mas Deus não estava dizendo que a recompensa seria o voo, porque hoje me parece sacrifício para cumprir o propósito. O que Deus estava dizendo é: pare de pensar pequeno no seu universo limitado de recursos, porque eu sou o Deus de recursos ilimitados. Eu tenho planos maiores. Então não tem nada a ver com o avião, tem a ver com o propósito, tem a ver com a capacidade de entender algo maior. Então às vezes eu estava lá orando no meu quarto e eu via multidões. Eu me via pregando para milhares e milhares de pessoas. Só que eu estou falando de uma época, gente, que igreja de 200, 300, 400 mesmo, nem se fala, era, a gente chamava de mega igreja. Não existia isso, não era comum. E de repente eu via aquele mundaréu de gente, aqueles auditórios imensos. Hoje, 36 anos, eu olho e digo, tudo aquelas coisas que eu via no quarto, eu via acontecendo. Deus começou a me inspirar para escrever. Eu via caminhões de livros, carregando aquele mundaréu de livros, parecia um absurdo, eu imaginava, eu trabalhava com venda de livros na época, o universo de população evangélica era menor, a condição financeira nem se fala, vender livro era um parto, uma dificuldade, eu ficava vendo aqueles caminhões. Hoje, 36 anos depois, foram mais de 2 milhões de livros distribuídos. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E não tem nada a ver com Deus encher a sua bola, mas descortinar o propósito. Para que Ele quer fazer isso? Para que você comece a acreditar, para que você se prepare, para que você persiga aquilo. E Deus está dizendo para Agar, você se vê como uma escrava que não é enxergada ou vista por ninguém. Eu estou te vendo, estou vendo sua aflição, estou vendo sua conduta e quero que se arrume, porque eu estou vendo o seu futuro, eu sei para onde eu quero te levar. E hoje eu creio que Deus quer que eu e você possamos sair daqui, né? Não necessariamente abrindo um post, dando o mesmo nome que ela, mas dizendo, Ele é o Deus que me vê. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. A gente tem que tirar um tempo de oração. Eu quero que a gente ore por 3 áreas. Primeira, nós falamos que Deus vê necessidades e aflições. Eu sinto que nós estamos num ambiente não só da ativação de fé, mas de resposta a orações e intervenção de Deus. Eu não vi ninguém empolgado. Eu vou falar de novo. Nós estamos num ambiente onde Deus quer trazer muita intervenção em necessidades e aflições de muitos de vocês que estão aqui hoje. Segundo, nós vamos orar pelas nossas condutas. Alguns de nós estamos desanimados de agir certo e aparentemente ninguém está vendo, não está acontecendo nada. Você olha para um José, traído pelos seus irmãos, no Egito para ser fiel a Deus e não deitar com a mulher de Potifar, ele é preso injustamente. Tudo está dizendo, Deus te esqueceu, mas não é o que a Bíblia diz. Quando ele está na casa de Potifar, a Bíblia diz, e o Senhor era com José. Quando ele vai para a prisão, e o Senhor era com José. A prova é aquele futuro que Deus está mostrando para ele. A família se curvando, ele numa posição de governo, tudo isso acaba se cumprindo. Porque o Deus que vê nossas aflições, vê nossa conduta, Ele também está vendo o futuro. Ele está dizendo para o José, eu vou te sustentar. Ele está dizendo para o José, eu estou vendo você agir direito, e é por isso que eu vou te levar para o lugar do cumprimento do propósito. Alguns de nós estamos animados de agir direito e precisamos ser restaurados para que a gente não ceda. Outros de vocês foram além do desânimo e já não estão agindo direito. E Deus não te trouxe aqui para culpar ou condenar, mas Ele está te dando chance de arrumar. Porque se você não arruma agora, você estraga o que vem depois. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, por essa causa, há muitos fracos, doentes e gente que dorme, morreu prematuramente entre vocês. E diz, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu não me lembro se alguma vez nesses 19 anos de alcance, eu dei tanta ênfase da relação entre pecado e enfermidade como hoje. Porque tem pessoas que estão sofrendo a consequência de áreas que não estão consertando. E tem outras que ainda não estão colhendo o que estão plantando. Mas se não arrumarem, inevitavelmente vão colher. E Deus está nos dando uma oportunidade de arrependimento e conserto. Não estou chamando ninguém para tornar pública a sua vida. Mas diante daquele que tudo vê, nós temos uma oportunidade de arrependimento e conserto. E nós vamos orar pelo futuro. Não só para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, mas para que a gente consiga discernir e acompanhá-lo. Ele não faz questão de falar tudo de uma vez.
Para mim tem sido uma jornada emocionante desde os 15 anos de idade. Como essa jornada? Deus fala para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Para onde mesmo? Enquanto você está indo eu vou mostrando. A Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ele mostra uma parte, se andou nela, daqui a pouco ele mostra outra etapa do plano, daqui a pouco outra. Eu acredito que nós nos tornaríamos muito autossuficientes se ele mostrasse tudo de uma vez. E parece que o tempo todo ele quer eu e você dependendo dele. Eu olho para trás e vejo 3 décadas e meia de direção do Espírito Santo. Isso não me dá o direito de parar de depender dele para as próximas etapas. Eu preciso estar orando pelo que vem. Eu preciso estar sensível ao que Deus quer fazer. Cada um de nós precisa. Há momentos onde Deus pode simplesmente ajustar o futuro e nos levar lá, só porque nós oramos nos entregando. Tiago diz, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam primeiro dizer, se o Senhor quiser. Tem muita gente aceitando qualquer proposta só porque financeiramente é boa, sem perguntar para Deus o que Ele quer. Aí você vê um Elimeleque, sai de Israel porque tem fome, crise, vão para Moabe, que lá a gente se garante. O cara morre ele, morre os filhos, Noemi volta, para não dizer sozinha, acompanhada de Ruth. Agora, você olha para Isaac, que no tempo da fome ele queria o Egito, Deus diz, fica aqui. Você vai colher 100 vezes mais. Sabe onde está a bênção de Deus? Ela não está nos ambientes favoráveis. Ela está no centro do propósito. Ela está no lugar da vontade de Deus. E para entender, a gente precisa de discernimento. E alguns de nós precisamos orar. Senhor, não nos deixe errar. Senhor, nos conduz. Nos dê percepção. Eu sinto que essa é uma noite importante para orar por aquilo que vem. Não só para que Deus só dê destino. Alguns de nós vamos ter que ouvir. Vamos ter que discernir. E nós precisamos orar por essas 3 áreas. Eu quero que você comece aí no seu lugar. Pedi para você ficar em pé, mas eu sempre reconheço, é mais hábito do que necessidade. Ora como você achar melhor. Em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Mas honestamente, às vezes eu gosto de brincar com essa expressão. Ore como se tudo dependesse desse momento de oração. Nós estamos num ambiente não só de dar resposta a Deus e a sua palavra, mas eu creio que nós estamos num ambiente céus proféticos, muito propício a intervenções. Eu quero que você comece a orar por isso. Nós também vamos orar por você. Mas eu não quero você esperando nossa oração e nem só ouvindo a nossa oração. Eu vou começar orando e na sequência eu quero que o pastor Marciano venha orar, abençoar a vida de vocês. Nós vamos clamar por rompimento. Mas eu espero que você saia daqui não só repetindo um discurso, mas acreditando. E não só com a boca cheia, mas com o coração também de convicção. Você possa sair desse lugar dizendo, tu és o Deus que me vê. E que você possa falar para todo mundo sobre Deus como sendo o Deus que te vê. Você não está esquecido, você não está ignorado, você não está fora do alcance da vista dele, nem tampouco fora dos planos dele. Não é só o amor dele para te socorrer, não é apenas a preocupação dele com a sua conduta, ele tem projetos. Pai, nós oramos que o teu Espírito ministre o coração de cada um, em cada uma dessas áreas, seja uma, outra ou todas. Nós te pedimos não apenas para que a tua palavra faça barulho dentro de nós, não só na nossa mente, que o Senhor nos chacoalhe no íntimo, que ela produza, ó Deus, um novo nível de resposta. Mas nós oramos também que o teu Espírito de forma personalizada conduza cada um. Que nesse momento possamos te dar a resposta adequada. Espírito Santo envolve o coração de cada um. E nós oramos que esse seja um ambiente de intervenções, um ambiente de mudança, não só para as circunstâncias que estamos enfrentando, não só para a conduta que adotamos, mas também em relação ao nosso futuro e ao posicionamento de buscar teu direcionamento, de perseguir o cumprimento do propósito. Estende a tua mão, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus.